Boa tarde, meu nome é Marcos Lopes e eu sou membro da Primeira Igreja Batista da Fazenda Botafogo e a gente vai hoje dar continuidade à lição da Escola Bíblica sobre os livros de Levítico, Números e Deuteronômio. Hoje nós estamos na lição 2, cujo tema é um reforço sobre a doutrina da Palavra de Deus. O tema, o título é Um Guia para Verdadeiros Adoradores, baseando-se em trechos do Salmo 19 e do Salmo 119. E nesta lição, nós vamos ver 5 pontos sobre a palavra de Deus. Primeiro, a necessidade da palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, a iluminação da palavra de Deus, o amor pela palavra de Deus e a obediência à palavra de Deus. Antes de começar a refletir nesse primeiro ponto, a necessidade da palavra de Deus, antes de nós lermos o versículo que nós separamos no Salmo 19, eu queria ler João 17:3. A palavra do nosso Senhor é: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, se a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, se a vida eterna depende de conhecer a Deus e a Jesus Cristo, esse certamente é o conhecimento mais importante que um ser humano pode obter. Ele precisa desesperadamente, com todas as suas forças, com toda a sua prioridade, conhecer a Deus e a Jesus Cristo, para que ele possa entrar na vida eterna e não ficar preso na morte eterna. Então, se esse é o conhecimento mais importante, nós devemos perguntar como um ser humano chega até ele. Ou se o ser humano sozinho consegue chegar até esse conhecimento. Nós temos um problema que lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, houve um afastamento de Deus. E a gente precisa entender que esse afastamento, ele não é somente uma questão moral e uma questão espiritual. O afastamento de Deus, a queda da raça humana em Adão, ela tem efeitos intelectuais também. Conhecimento é uma coisa intelectual. E se a mente dos que precisam conhecer a Deus estiver corrompida, eles não conseguirão conhecer a Deus por iniciativa própria, nem pela sua própria investigação e nem pelo seu próprio esforço. A gente, inclusive, lê lá em Efésios 4, no versículo 17 e 18, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então, esse versículo aqui fala que existe uma consequência do afastamento de Deus, que não é somente a consequência moral dele viver no pecado. A mente dele se tornou uma vaidade. Os pensamentos dele se tornaram tenebrosos. O entendimento dele se tornou entenebrecido, porque ele está separado da vida de Deus, pela ignorância que há nele e pela dureza do seu coração. Ele não só se revolta contra Deus, não só desobedece os princípios de Deus e o propósito de Deus para a sua existência,
como a sua mente, nesse estado, ela se torna uma vaidade e umas trevas. Ela se torna vaidade e trevas. Na vaidade da sua mente, entenebrecido no entendimento. Essa é a condição do ser humano sem Deus. Então, se esta é a condição dele, como ele vai obter aquele conhecimento que a gente leu em João 17, de conhecer a Deus e a Jesus Cristo, para, por meio desse conhecimento, obter a vida eterna? Ele não pode sozinho. Ele está preso numa armadilha da mente dele, do entendimento entenebrecido e da mente presa à vaidade. Inclusive, quando ele anda sem Deus, ele começa a imaginar coisas vãs e erradas sobre Deus. O Deus que ele imagina não tem nada a ver com o Deus real que existe. Conforme a gente pode ler lá em Romanos 1. Romanos 1 diz que o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque essas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Então, o ser humano, observando a criação de Deus, ele consegue chegar a um conhecimento básico de Deus, que Deus existe e que Deus tem poder, porque Deus é o criador de todas as coisas e a criação prova que existe um criador. Mas ele não pode avançar além daí, para glorificar a Deus e lhe dar graças. Entende? Ele vai só até a existência de Deus e o poder de Deus. Agora, para ter uma relação com Deus de adoração, para o glorificar, como diz aqui Romanos 1:21, e lhe dar graças, que é o propósito da sua existência, isso ele não chega. Ele sempre vai se desviar. E seu discurso vai se desvanecer e seu coração insensato vai se obscurecer. E em tudo isso ele vai pensar que está sendo sábio, mas ele, na sua sabedoria, se tornará louco. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Ou seja, quando ele cria as suas religiões para se aproximar de Deus, ele sempre perde, ele sempre obscurece, ele sempre distorce o que é a glória de Deus para alguma coisa semelhante ao homem, ou às aves, ou aos quadrúpedes, ou aos répteis, né? A religião ela sempre diminui Deus para ele ficar do tamanho do ser humano. Ele diz lá no Salmo 50, né? Lá no Salmo 50 ele fala: pensavas que eu era como tu. Essas coisas têm feito e eu me calei. Pensavas que eu era tal como tu, mas eu te arguirei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Olha só que interessante, Salmo 50, 21. Deus diz que o ser humano pensa que Deus é como ele, que com certeza é um erro, né? É um erro. Mas como o ser humano está com a sua mente entenebrecido, tudo que ele imaginar sobre Deus vai fatalmente estar errado. Ele vai imaginar de acordo com a vaidade do seu coração e de acordo com as trevas do seu conhecimento. E tudo isso eu estou citando para a gente entender qual é a desesperada necessidade que o ser humano tem de que Deus se revele a ele. Se Deus não se revelar ao ser humano, ele vai ter sempre ideias erradas sobre Deus.
ele vai sempre imaginar diferente o que Deus é, ou como é o caráter de Deus, ou como são os princípios de Deus, ou como são os valores de Deus. Nós precisamos que Deus se revele a nós. Por isso que nós falamos nesse tópico da necessidade da palavra de Deus. E a gente descobre lá no Salmo 19:7, então, que é o tema deste primeiro tópico. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Você vê que Deus ele toma uma iniciativa de, olhando essa nossa condição de ingenuidade, de não conhecimento, de ignorância, de Deus conceder sabedoria dele ao ser humano. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E aqui você já enxerga um dos atributos de Deus que o ser humano não encontraria sozinho. Nós lemos lá em Romanos 1 que ele descobre, observando a criação, o seu poder e a sua existência. Mas ele não descobre a sua graça e a sua misericórdia. Para descobrir a graça e a misericórdia de Deus, eu preciso que Deus revele isso para mim. Então aqui é um exemplo de misericórdia. Deus vê a simplicidade do ser humano, a ingenuidade dele, a tolice do ser humano, e Deus concede sabedoria a ele. Por meio de quem? Por meio da lei dele, por meio da palavra dele, que é perfeita e refrigera a alma, por meio do seu testemunho, por meio de Deus proclamar aquilo que ele é e o que ele faz ao ser humano. Para que esse ser humano simples, ser humano ingênuo, ser humano sem conhecimento, ser humano ignorante, receba de Deus a sabedoria. E a gente crê que esta palavra, ela não ficou oculta, ela foi revelada. Deus, por misericórdia a nós, porque Ele quer dar sabedoria à nossa ingenuidade e porque Ele quer nos dar a vida eterna, que a gente leu lá em João 17, que depende de conhecer a Ele, conhecer a Jesus Cristo, Ele revelou essa palavra. É o nosso segundo tópico que a gente lê em Salmo 119, o versículo 76. Salmo 119, 76, nós lemos: Sirva a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Isso aqui é muito importante na nossa doutrina da palavra de Deus, que a iniciativa é de Deus. A palavra que Deus deu ao seu servo, segundo a palavra que deste ao teu servo. Deus é que dá a palavra. Não foi o ser humano que investigou a Deus, que examinou a Deus, que fez experiências com Deus, que observou a Deus, e assim foi construindo a palavra e o conhecimento sobre Deus. Ele pode construir uma especulação, ele pode construir a imaginação dele sobre o que ele pensa que Deus é, o que ele imagina que Deus é. Mas a verdade sobre Deus tem que ser por meio de uma palavra que Deus dá, que Deus concede. Deus é que olhou para o ser humano e usou da sua benignidade, dando a palavra a ele. Então, nós vimos que o ser humano precisa da palavra de Deus para ele não ficar na ignorância e não perder a vida eterna, porque para ter a vida eterna é preciso conhecer a Deus. Nós vemos que o ser humano não é capaz de conhecer a Deus sozinho, porque a mente dele está entenebrecida, mas vemos também que Deus tem misericórdia do ser humano
na sua simplicidade e ingenuidade, na sua benignidade, Deus dá a palavra dele ao ser humano. Então, nós precisamos receber essa palavra. Como foi que Deus deu a palavra dele ao ser humano? Ele, lá em Hebreus 1, fala assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falamos nesses últimos dias pelo Filho. Então Deus falou aos pais pelos profetas. O meio que Deus escolheu para dar a palavra dele ao ser humano foi levantar profetas. Deus fala com um ser humano e esse ser humano que Deus levantou como profeta proclama a palavra dele aos outros seres humanos. E a gente lembra lá da história de Abraão, em Gênesis 20, que Deus fala que Abraão é um profeta, porque Deus falava com ele, com Abraão, certo? Isso de Deus falar diretamente com a pessoa, ele não fazia a todos os seres humanos o tempo todo. Ele falar diretamente, falar verbalmente, fazer uma revelação de conteúdo, ele fazia aos profetas. E aos profetas que Deus levantava, que era dada esta palavra, para que o ser humano recebesse por meio dessas pessoas que Deus levantou. E o que é um profeta? A própria Bíblia explica lá em Êxodo 20. Êxodo 20 não, Êxodo 6. Deus manda Moisés falar com o faraó e Moisés, Moisés levanta uma objeção. Está lá, Êxodo 6, versículo 29. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: eu sou o Senhor, fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso de lábios, como pois Faraó me ouvirá? No capítulo 7, versículo 1 e 2. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Então, qual é a definição de profeta aqui? Profeta é alguém que é porta-voz de Deus. Porque Moisés disse que não saberia falar com Faraó, incircunciso de lábios. Era pesado de oratória, de dicção. Então Deus disse que Arão vai falar por ele. Arão vai ser o porta-voz de Moisés. Então Moisés fala com Arão e Arão fala com Faraó. E essa relação é a relação entre Deus e o profeta. Deus fala com o profeta e o profeta fala com os homens. Como é revelado aqui no versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, seu irmão, será o teu profeta. Então Deus começou a revelar sua palavra por meio dos profetas que ele levantava. Não é? Ele falou com algumas pessoas para que essas algumas pessoas falassem ao resto da humanidade. Deus falou com Sete, falou com Abel, Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, falou com Isaac, com Jacó, com José, falou com Moisés e, e aí vai seguindo Josué, os juízes, Samuel, Davi, Salomão e os profetas Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e assim segue. Mas, a gente voltando lá em Hebreus, capítulo 1, a gente percebe que essa revelação de Deus por meio dos profetas
era uma coisa provisória, era uma coisa parcial. Ela já é uma revelação de Deus, já é uma verdade de Deus, mas ela é parcial, porque a palavra última de Deus é o Filho, é Jesus Cristo. Ele falou antigamente muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nós falamos nesses últimos dias pelo Filho. Ele é o fim da palavra de Deus, é a revelação final, a revelação completa. Tudo que nós precisamos saber de Deus foi revelado em Cristo. Conforme a gente lê também em João 1. João 1,18 diz: o Pai nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Jesus que é a revelação completa de Deus. Aquilo que Deus deu ao ser humano para nos orientar, para nos trazer para Ele, para nos colocar no propósito de ser alguém que o glorifica e lhe dá graças e o serve e o adora, está tudo concentrado na pessoa e nas obras de Jesus Cristo. Ele é que revelou quem é o Pai e quais são os propósitos e a vontade do Pai para nós. Agora, a gente sabe que Jesus veio há 2000 anos atrás e pregou e fez as suas obras, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, ascendeu aos céus. E nós não o temos, não temos a Cristo corporalmente, fisicamente no nosso meio, para continuar nos falando, nos revelando, ou sendo a referência, como os apóstolos e as pessoas da época de Jesus tinham. Então, essa revelação precisava ser registrada. E o que nós cremos é que Deus quis registrar por meio da Escritura Sagrada. Aquilo que os profetas falaram, que nós precisávamos reter, foi registrado nas Escrituras dos profetas, começando por Moisés e os outros profetas do Antigo Testamento. E a revelação final de Deus em Jesus Cristo também foi registrada nas Escrituras dos apóstolos, que nós temos no Novo Testamento. E essa é a referência. Não é que a Bíblia substituiu a Jesus. Jesus é a revelação de Deus. Mas a Bíblia registra essa revelação. A Escritura Sagrada, ela coloca em termos textuais, coloca de modo conhecível, de modo entendível, de modo definitivo, né? Registrado, confirmado, aquilo que foi revelado em Jesus Cristo, conforme a interpretação das pessoas que Jesus escolheu para interpretá-lo. Que uma coisa é a gente ver a Cristo e não entender quem Cristo era. Não é? Jesus separou 12 apóstolos e para eles ele revelou-se quem ele é. Então esses apóstolos escreveram, registraram nas escrituras do Novo Testamento quem é Jesus Cristo e tudo que ele nos transmitiu da parte do Pai. E a gente lendo lá em 2 Timóteo 3, nós vemos o quão isso é importante para nós, como referência, né? Que não ficasse apenas na experiência imediata dos homens que ouviram a voz de Deus diretamente, os profetas, nem somente na experiência imediata dos homens que viram a Jesus Cristo. Nós lemos 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A gente percebe que como nós também não temos os apóstolos,
presentes, né? Os apóstolos que Jesus escolheu já faleceram. Conforme o tempo vai passando, nós precisávamos que a doutrina deles ficasse registrada para não ser corrompida. E aqui a própria Escritura dos apóstolos recomenda que nós busquemos na Escritura. No versículo 15, ele diz que as Sagradas Escrituras podem nos fazer sábios para a salvação. E é esse conhecimento que nós precisamos ter para sermos salvos, que a gente leu lá em João 17:3, conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. Esse está nas Escrituras. Ela é um meio que Deus usa para nos salvar, porque por meio dela nós conhecemos esta sabedoria que salva, que é a fé que há em Cristo Jesus. Eu entender quem é Cristo, o que ele veio fazer e o que ele ganhou para nós, não só na sua vida perfeita, como também na sua morte expiatória e na sua ressurreição gloriosa. E hoje ele ainda faz no céu pela sua intercessão, por aqueles que ele salva. E aí eu preciso, então, como eu não sou um profeta, não sou um apóstolo, eu preciso receber esta verdade de Deus por meio da Escritura. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Agora, olha o interessante que fala aqui. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Se a Escritura ela é proveitosa para que o homem de Deus seja perfeito, nós podemos perguntar, eu preciso de alguma outra coisa? Alguma outra revelação, além da que já está na Escritura? Né? Porque se ela pode tornar o homem perfeito, ela já tem tudo que o ser humano precisa. Mas não, na verdade, nós não deveríamos invejar os apóstolos, nem deveríamos invejar os profetas, porque eles ouviram a voz direta de Deus, receberam a revelação verbal de Deus, ou invejar os apóstolos porque eles viram Jesus face a face. Nós não precisamos ter essa inveja. Na verdade, nós temos algo melhor que eles tinham, porque nós temos toda a Escritura. Ela é capaz de fazer o homem de Deus perfeito. Lembra que tem um texto que Jesus fala de que muitos profetas quiseram ver o que vocês viram e não viram, e não puderam usufruir? Vamos ver que texto é esse. Desejaram ver o que vocês estão vendo. Lucas 10:24. Jesus falando para os apóstolos. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Imagina se um apóstolo que está na frente de Jesus teria inveja de um profeta do Velho Testamento porque ele não viu o que eles viram, ou porque ele não ouviu a voz de Deus como eles ouviram. Imagina se Pedro teria inveja de Isaías porque Isaías viu a glória de Deus no templo, ou teria inveja das visões de Ezequiel, ou teria inveja das visões de Daniel. Claro que não, porque quem está depois, na linha do tempo, recebeu mais luz do que estão no começo. Noé entendia mais sobre Deus do que Abel e Sete, e até o próprio Enoque, porque ele está vindo depois. Abraão conheceu mais sobre Deus do que Noé. Moisés conheceu mais sobre Deus do que Abraão. A gente vai seguindo a linha do tempo, é uma revelação progressiva. Quem vem depois é mais privilegiado do que quem veio antes. Por mais que quem veio antes possa ter tido experiências extraordinárias que quem veio depois não teve, ele tem mais conhecimento sobre Deus, que é o mais importante. Conforme nós lemos lá em João 17:3. João 17:3 diz
E o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo é que dá a vida eterna. E aí, eles tinham menos conhecimento, então eles tiveram que lutar mais com dúvidas, com incertezas, com coisas obscuras, né, que eles viam só de ouvir falar, só distante, é só uma ideia. Não tinham a completo detalhamento, completa explicação que quem veio depois teve. Até Hebreus 11 fala sobre isso, né? O povo lá do Antigo Testamento não seria aperfeiçoado sem o povo do Novo Testamento. Hebreus 11, finalzinho, fala assim: provendo Deus, versículo 40, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, o povo do Antigo Testamento, sem nós, o povo do Novo Testamento, não fossem aperfeiçoados. Então, olha só, Deus deu uma coisa melhor para quem veio depois. Olha o privilégio, né? O povo do Novo Testamento. E aí, novamente, a mesma situação pode acontecer hoje, né? Nós hoje temos inveja da revelação direta que os apóstolos e os discípulos contemporâneos de Jesus tiveram. Eles viram Jesus face a face, viram os milagres de Jesus, viram Jesus ressuscitado. Com certeza, tudo isso é maravilhoso. Mas Jesus fala uma coisa interessante lá em João 20, quando ele vai confrontar a Tomé, Tomé não ter acreditado, Jesus tinha ressuscitado. Olha só o que Jesus fala. Versículo 20, João 20, 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, quem é mais bem-aventurado do que Tomé? Nós. Nós que não vimos e cremos. Tomé é apóstolo de Jesus, mas nós podemos hoje ser mais bem-aventurados do que Tomé. Porque sem ver, nós cremos. Uma fé mais confiante, mais entregue a Deus, uma fé mais dependente de Deus do que a própria fé de um apóstolo que estava em frente a Jesus Cristo. Bem-aventurado quem não viu e creu. Então não é para a gente desprezar isso, o fato de que eu só tenho palavras escritas num livro. Eu não tenho a voz de Deus vindo do céu, trovejando, nem eu tenho o próprio Jesus Cristo encarnado na minha frente, porque Deus me deu um privilégio que eles não tiveram. Inclusive, das pessoas famosas da Bíblia, acho que a única pessoa que conheceu a Bíblia inteira foi o apóstolo João, né? Ele foi o último a escrever. Os outros todos não tiveram a Bíblia inteira. Moisés não teve uma Bíblia inteira, Isaías não teve uma Bíblia inteira. Nem Pedro e nem Paulo tiveram a escritura inteira que nós temos, porque eles morreram antes de João escrever os últimos livros da Bíblia. Então, nós recebemos em vida uma quantidade de revelação maior do que o próprio apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, né? E é igual somente à revelação que recebeu João em vida. Em termos do conteúdo, o conteúdo está disponível para nós na Escritura e ele é suficiente. E nós temos que confiar nessa suficiência, conforme a gente leu no 2 Timóteo 3,16. Nós temos que confiar nessa suficiência, porque a Escritura é proveitosa para que o homem de Deus seja perfeito. Então, se ela tem o potencial de nos tornar perfeitos, não há nenhum assunto da nossa vida que ela não nos instrua perfeitamente, né? Ele seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, ela é suficiente, essa palavra de Deus. E a gente, então, o que eu preciso? A gente vai para o terceiro tópico, que é a iluminação da palavra.
iluminação da palavra, que a gente lê lá no Salmo 119, 18. Abre tu os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Lembra que a gente leu lá em Efésios 4 que o ser humano no seu estado natural, ele está entenebrecido. Lembra que ele está preso na vaidade da sua mente. Eu preciso de uma obra de Deus. Porque nós termos o livro diante de nós e nós lermos ele simplesmente codificando as palavras no nosso cérebro, não é suficiente. Não é suficiente. Porque quem disse que essa palavra não vai cair no solo duro e será roubada pelo diabo, conforme lá a parábola do semeador? Quem disse que esta palavra não vai cair no solo cheio de pedras, que não tem raiz, e vai ser de pouca duração, chegando a angústia e perseguição, por causa da palavra logo se ofende? Mateus 13, do 18 até o 23. Quem disse que essa palavra não vai estar caindo entre espinhos, onde ouviremos a palavra, mas os cuidados deste mundo e sedução das riquezas vão sufocar a palavra e vai se tornar infrutífera? O que nos garante que ela vai ser semeada em boa terra? Para que nós ouçamos, o que nos garante que ela vai ser semeada em boa terra, para que nós ouçamos e compreendamos essa palavra e dê fruto, e um produzir 100, outro 60, outro 30? Qual a diferença da boa terra para as outras terras? Uma terra de estrada, uma terra dura, ela não está própria para receber a semente. Uma terra cheia de pedras não está preparada para receber a semente da palavra. Uma pedra cheia de espinhos, cheia de ervas daninhas em volta, não está própria para receber a palavra. Essa terra precisa ser arada, precisa ser preparada. A terra do coração precisa ser escavada, precisa receber todos os cuidados que o agricultor faz para que ela receba a semente apropriadamente. E aí a semente possa florescer e crescer. Então, isso é o trabalho do Espírito Santo. Abrir os nossos olhos para vermos as maravilhas da lei de Deus. Se ele não abrir os nossos olhos, o que a gente vai ver é somente palavras e palavras, ideias que não terão efeito de transformação na nossa vida. Eu preciso retirar, eu preciso arar o solo, tirar as pedras e tirar os espinhos, para que a palavra frutifique. Esse é o trabalho da iluminação da palavra de Deus, que o salmista pediu lá no Salmo 119. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Nós temos uma oração sobre isso em Efésios 1, versículo 16 ao 19. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Então, nós precisamos que Deus atue para que as palavras que contêm a revelação de Deus, as palavras que registram o que Deus revelou, tenham efeito em nós. E o nosso coração, sem Deus, sem o Espírito Santo, é um coração duro. É um coração que não recebe a semente. Vem o diabo e rouba. Vem a perseguição e desistimos.
vêm as preocupações da vida e nós esquecemos. Deus precisa fazer isso aqui, nos dar esse conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Precisamos que Ele nos ilumine. Nós, sem Deus, nós estamos no meio do mato, sem lanterna, de noite, totalmente perdidos. Preciso receber a luz de Deus, para que eu entenda, né, o que Deus me propõe no Evangelho, para o que Deus me chama no seu reino, para que saiba qual seja a esperança da minha vocação e qual a riqueza da glória de Deus na minha herança que Ele me deu, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. E nós estamos enfatizando isso para lembrar o seguinte, que não basta a gente ler, ler, ler e ouvir, ouvir e ouvir a palavra. Nós temos que ler e ouvir com fé e com oração, para que Deus nos ilumine, ilumine os olhos do nosso entendimento, para que ela seja eficaz em nossa vida. Pedir isso, pedir que Deus opere por meio da palavra. Deus, pela sua graça, Ele há de operar. É verdade que Ele pode operar sem nós pedirmos, mas nós temos que reconhecer a nossa dependência de Deus para que a palavra dele tenha efeito. Não posso pegar essa palavra e estar desvalorizando ela, diminuindo, estar tratando ela de uma forma superficial, que aí não haverá fruto, né? Eu tenho que recebê-la com fé, conforme diz Hebreus 4. Hebreus 4 diz sobre o povo lá que estava no deserto. A gente vai estar estudando esse trimestre nos livros de Levítico, Número e Deuteronômio sobre a sua jornada, que eles receberam a palavra da pregação, mas não foi proveitosa. Eles não entraram na terra, porque não creram na palavra que receberam. Temamos, versículo 1 e 2, temamos, pois, que porventura deixar a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Que também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Eles ouviram a palavra, mas não lhes aproveitou. Escutaram, né? Escutaram com os ouvidos, mas não receberam no coração, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Precisa ouvir com fé, com esperança, e ser transformado por ela, crendo que ela vem de Deus, que ela é um pão que Deus me dá para me alimentar, como diz lá em Mateus 4. Conforme Jesus respondeu ao diabo que estava tentando. Mateus 4, 3 e 4. Chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui, inclusive, é uma citação do livro de Deuteronômio, que estaremos estudando nas próximas lições. Deuteronômio 8, que fala isso. Que o ser humano tem que depender da palavra que Deus falou. O verdadeiro sustento do ser humano é a palavra que sai da boca de Deus. Nós temos crido dessa forma, temos olhado para ela como o pão do céu que nos alimenta, o verdadeiro pão que nos sustenta, a palavra que sai da boca de Deus. É assim que nós a enxergamos. E a gente ilustra uma maneira das pessoas enxergarem essa palavra corretamente, adequadamente, de uma forma digna, né? De forma coerente com essa revelação que ela veio de Deus, no nosso quarto tópico de hoje, está no Salmo 119 e 140. Como é que, tendo todas essas características, a palavra de Deus tendo todas essas propriedades,
dando todas essas benesses, sendo um meio para nós conhecermos a Deus e a Jesus Cristo e assim, conhecendo-os, obter a vida eterna. Qual é o sentimento que nós devemos ter por esta palavra? Salmo 119, 140. Tua palavra é muito pura, portanto, teu servo a ama. Servo de Deus, ama a palavra de Deus. Isso que é ilustrado aqui. Nós reparamos o quanto ela é excelente em termos de orientação moral, em termos de revelação dos atributos de Deus para nós, revelação do caminho de salvação, de poder de transformação da nossa vida, no nosso entendimento sobre o mundo, da nossa visão de mundo. E tudo isso ela faz com extrema pureza. Né? Tudo isso ela nos leva para um nível que nós nem imaginaríamos. Ela nos fala de coisas que o ser humano nunca entendeu, nunca imaginou, nunca passou pelo nosso coração. Porque ela é uma revelação vinda do alto, vinda do céu. Né? As coisas que o ouvido não viu e o olho não viu, mas que Deus preparou para os que o amam. Uma citação lá de Isaías 64. É uma palavra muito pura. Portanto, o teu servo a ama. Devemos guardar esse exemplo aqui do salmista. Eu amo a palavra de Deus. Ela é o instrumento de Deus para me purificar, para me santificar, para me ensinar o que Deus quer para a minha vida. A gente lê lá em 2 Timóteo 4,13 uma referência interessante sobre isso. 2 Timóteo 4,13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Lembra que Paulo está preso, está na cadeia. Ele tem a oportunidade de pedir para Timóteo alguns favores, pediu uma capa e pediu os livros, principalmente os pergaminhos. Na cadeia nós temos muitas necessidades, né? Na cadeia nós sentimos falta de muita coisa que nós temos no mundo aqui fora, né? Na vida normal em sociedade, quando nós estamos livres. Mas quem está preso numa cadeia, ele tem muitas privações. Paulo aqui preso na cadeia, pede para ele trazer os livros, os pergaminhos. Com toda a probabilidade, ele está falando das escrituras que ele tinha, os livros do Antigo Testamento que ele possuía. A lei de Moisés, os profetas, os livros de história do Antigo Testamento, os Salmos. Imagina isso. A gente na cadeia sentir falta de quê? Em primeiro lugar. E que a gente sentiria falta, a coisa que a gente mais sente falta se estiver na cadeia. Paulo sentiu falta da Bíblia dele. Isso é um sinal, né, de amor pela palavra de Deus. Ele pede para Timóteo trazer a Bíblia para ele poder estar com consolo das Escrituras naquela cadeia. Agora, nós, entendendo a nossa necessidade da palavra, nós entendemos que houve uma revelação de Deus nesta palavra. Nós pedindo a Deus a iluminação para que nós sejamos transformados por ela. Nós amando essa palavra. Tudo isso também não pode ficar sem uma resposta prática na nossa vida. O quinto ponto de hoje é sobre obediência à palavra. A gente lê Salmo 103, versículo 17, 18. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e a eternidade
sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Não basta nós concordarmos com tudo que foi falado aqui. Precisamos da palavra, que Deus revelou a palavra que nós precisávamos, que o Espírito Santo que nos ilumina para entendermos, e em tudo bem que ela nos faz, nós a amamos. Nós temos que praticá-la. Lembrar dos seus mandamentos para o cumprir. Né? Não só se eu conheço o mandamento, mas em minha vida prática não me esforço para o cumprir, o que adiantou? O que adiantou tudo isso que Deus fez? Deus revelou a palavra, me iluminou meu coração para entendê-la, mas eu digo que eu amo ela por causa da sua excelência, mas eu não me esforço para cumpri-la, eu não lembro de cumprir em minha vida, de tornar efeito, né? De, na prática, fazer aquilo que a palavra me ordena a fazer. Nós temos que ter uma atitude obediente a Deus, uma atitude de submissão a Deus, de entrega realmente ao que a palavra de Deus nos orienta. A gente, inclusive, lê Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Então, há um compromisso de eu seguir a Jesus, de obedecer o que Jesus mandou eu fazer. Para isso, eu preciso negar a mim mesmo. Sempre voltando naquela condição do ser humano que nós lemos lá em Efésios 4. Efésios 4 diz que a nossa mente, por si própria, ela está nas trevas e na vaidade, pelo seu afastamento de Deus. Então, essa minha mente, que está presa na vaidade, este meu entendimento que está entenebrecido, ele vai entrar em conflito com a vontade de Deus para a minha vida. E aí, aquele que é obediente à palavra de Deus, já sabe onde vai renunciar. É ele que tem que renunciar. Somos nós que temos que mudar. Não é Deus que tem que mudar a palavra dele, a revelação dele. Nem Deus que tem que mudar a iluminação que ele nos deu. Porque se a palavra é perfeita, o errado sempre somos nós. Certo? Há conflito entre eu e a palavra de Deus, o errado sempre sou eu. Então, eu tenho que negar a mim mesmo para seguir a Jesus Cristo. E é que eu quero realmente ser um discípulo de Jesus Cristo. Isso aqui é fácil? Claro que não. Isso aqui é uma luta, isto é uma guerra, conforme diz Gálatas 5, é uma guerra entre a nossa carne e o Espírito Santo. Nossa carne não quer negar a si mesmo. Nós somos egoístas, egocêntricos, orgulhosos. Nós queremos fazer a nossa vontade, queremos que as coisas sejam do nosso jeito, queremos que seja como nós imaginamos, queremos agir conforme a nossa própria decisão, nosso próprio entendimento, como se nós fôssemos os donos de nós mesmos. Mas a confissão de fé em Cristo, ela requer uma confissão de pertencimento a Cristo, de que Ele é o nosso Senhor. Por isso que nós o estamos seguindo. Então, eu nego a mim mesmo para fazer a vontade dEle, para assim obedecer esta palavra. E só para reforçar isso, a gente vê em Salmo 119, versículo 4, um alerta, né, sobre a dignidade do modo como nós tratamos esta palavra de Deus. Porque diz Salmo 119, versículo 4, tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Não é um enfeite que Deus nos mandou fazer na Bíblia, não é uma coisa que eu posso escolher se eu vou fazer ou não, eu posso escolher qual parte eu vou fazer. Não, ele ordenou para que diligentemente os observássemos. A diligência aqui
É um esforço, é um levar a sério, é uma renúncia, é uma negação de si mesmo, é uma submissão a Deus, é o abaixar a cabeça. Inclusive, a própria expressão bíblica, dura cerviz, né? Coluna cervical, né? Do pescoço duro, né? Dura cerviz, quer dizer a pessoa que não abaixa a cabeça, só orgulhosa, não se submete. Né? Então, não sejamos povo de dura cerviz, como diz a Bíblia, com a coluna dura que não consegue abaixar a cabeça para Deus. Temos que ser aqueles que abaixam a cabeça, se prostram, colocam a cabeça no chão, entre os joelhos, que nem Elias colocou. Né? Se ajoelha até o chão e a cara no chão, diante de Deus. Ele nos deu os mandamentos para se observar. Né? Não podemos fazer pouco caso de Deus. Em toda a misericórdia, nós vemos, nós lemos lá no Salmo 50, em Romanos 1, Efésios 4, tudo isso foi misericórdia de Deus, que Ele nos deixasse, pelo nosso próprio entendimento, nós íamos permanecer nas trevas, sem o conhecer, sem obter a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então, Ele concedeu revelar-se a si mesmo, revelar o caminho da salvação, revelar a oportunidade de reconciliação com Ele. Então, é para levar a sério, né? Que Ele revela que nos salva, revela que tem misericórdia de nós, me revela o que Ele quer que nós façamos. Ordenou seus mandamentos para serem diligentemente observados. E sobre essa questão do modo da pessoa tratar a palavra de Deus, se ela trata de forma séria ou não, isso é um sinal da verdadeira condição dela. Isso é importante, a gente reparar isso. Principalmente para nós próprios, né? Que nós reparemos, examinemos nosso próprio coração. O quanto eu diligentemente observo os mandamentos de Deus, me esforço para observar. Porque quem não se importa, como ele é convertido? Foi convertido ao quê? Se converteu somente ao abuso da graça? Se converteu somente às benesses de servir a Deus? Ou não quer nenhum trabalho no serviço a Deus? Que tipo de conversão é essa? É uma libertação para fazer o que quiser, já que Deus perdoa os pecados? A gente lê sobre a verdade da conversão lá em Mateus 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá frutos bons. Então, a árvore boa produz bons frutos. Alguma diferença Jesus faz em nossa vida, se é que Ele já nos transformou em árvore boa. Nós somos árvore boa, verdadeiros convertidos. Temos que ter bons frutos. Se temos frutos maus, talvez não sejamos árvore boa. Porque a árvore boa não pode dar maus frutos. Nem a árvore má pode dar frutos bons. É verdade que nós, às vezes, enganamos a nós mesmos e enganamos aos outros com uma conversão superficial à palavra de Deus, com uma submissão somente de boca, com uma conformação somente de lábios, somente da boca para fora. Mas nós somos alertados que isso não é sustentado para sempre. Não poderemos sustentar a hipocrisia para sempre. Em algum momento ela será desmascarada, mesmo antes do juízo final. Sobre isso a gente lê em 1 Timóteo 5, 24 e 25. Os
pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. Em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo, também as boas obras são manifestas, as que são de outra maneira não podem ocultar-se. As boas obras são manifestas. As boas obras são manifestas. As que são de outra maneira não podem ocultar-se. Então, e aquilo que Jesus falou, que a árvore boa vai dar bons frutos, a árvore má vai dar maus frutos, é só esperar. Porque precedendo o juízo, ele se manifesta. Pode demorar, né? Alguns se manifestam muito rápido. O desmascarar da falsa conversão. E alguns se manifestam depois. Mas o versículo seguinte enfatiza que vai acontecer a revelação da falsidade ou da verdade, a conversão de alguém. Que as boas obras são manifestas, que são de outra maneira não podem ocultar-se. O fruto, o verdadeiro fruto, aqueles que recebem esta palavra de Deus. E a abraçam com amor e com fé e ser transformados por ela para a glória de Deus e para o conhecimento que leva à vida eterna. Que Deus esteja completando esta palavra no coração de cada um. E eu incentivo você que ouviu essa aula de deixar um comentário aqui no canal da Primeira Igreja Batista da Fazenda Botafogo, canal do YouTube, que se você deixar um comentário ou com uma pergunta ou com uma ou um complemento, ou alguma coisa que você queira acrescentar para nos edificar, você colocar até sexta-feira da próxima semana, eu posso estar incluindo eu ler o seu comentário ou estar respondendo ou estar interagindo com ele, se você quiser. Mas até sexta-feira da semana que vem. Semana que vem nós vamos ler a lição 3. Ela é interessante que a gente, antes de estudar Levítico, Número e Deuteronômio, nós vamos estudar o livro de Gênesis e o livro de Êxodo. Claro que não é tudo que tem em Gênesis, nem tudo que tem em Êxodo, mas seria o que Gênesis ensina sobre adoração, o que Êxodo ensina sobre adoração, nas próximas 2 lições. E eu convido você que ouviu essa lição a colocar seu comentário, e se der tempo a gente pode ler ele no próximo vídeo da aula da semana que vem, que também será nesse mesmo horário. Domingo que vem, às 4 horas da tarde, estaremos fazendo a lição online na Primeira Igreja Batista da Fazenda Botafogo. Deus abençoe todos os que assistiram e que possa edificar nossa vida e possamos receber esta palavra de Deus que dá o conhecimento da vida eterna por meio de Jesus Cristo. Amém.